Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre é, uma, uma exigência, de certa forma, de transcrever a impressão de ser um aprendiz, né? Então, imagine você em sua casa, tá? Desde os reconhecimentos de você na sua infância. Está lá você se instalando na casa junto aos seus pais que já são, de certa forma, instalados nessa residência, né? E essa instalação, ela vai desde você aprendendo a reconhecer você e as exigências do seu organismo para com a associação dessa casa, né, para com as utilizações dessas áreas, dessas casas, ou dessa casa, né? E o controle de sua performance, porque isso vai desenvolver a partir do momento que você aprende essas necessidades, aonde fazê-las, você vai ganhando status de independência e vai imprimindo isso com o passar da utilização, da aplicação das tarefas, entende? Então, existe um trabalho ali sendo feito a partir dessa instalação. Você nasce, começa a morar nessa residência, e essa residência, sobre as suas dependências, sobre as suas necessidades vitais, vão se afinando, né? Você vai aprendendo que a cozinha é o trabalho de, de uma espécie que voa, de certa forma, sobre a necessidade alimentar. É essas caças de preparo, né? Você vai aprendendo que o banheiro é outra realidade de animar você sobre as operações que te mandam sempre revisitar esse lugar para fazer suas necessidades, suas, de certa forma, pesquisas de intimidade. Imagina só você que vai utilizar isso durante muitos anos, né? Cara, uma hora você acaba dando curto-circuito nisso. Só que você ainda não sabe disso, porque você está aprendendo. E esse aprender, ele vai só afundando com o passar da utilização. Não é à toa que a gente precisa, a gente clama a Deus, pelo amor de Deus, me dá uma viagem, me ajuda. Eu preciso de viajar, eu preciso de distrair essa ocupação. Senão eu vou me afundar na depressão. Porque isso vai afundando, isso vai pressionando, vai gerando níveis muito precisos de exigências. Isso até arranha o raciocínio dessa, dessa medida, né? Dessa utilidade. Então tem todos esses agravos que vão sendo, vão pedindo essas necessidades, né? E você vai realizando esse trabalho, né? Mas existe o trabalho, né, no banheiro, na cozinha, na sala, no seu quarto, ou no seu quarto dividido, né? Que de certa forma nem todos têm um quarto, né? Às vezes dividem quarto e vice-versa. Então, isso é você olhando para os seus pais fazendo e você, de certa forma, alquimitando os seus pais e
tentando fazer igual à medida que eles vão te aconselhando, te ensinando, e isso é fundamental para o seu crescimento social, né? Para suas vontades e exigências, para você se manifestar nessa realização. Só que existe um relaxamento nisso e, de certa forma, é ocupação da competição dessas rações sociais, onde inventa-se competição para ter sucessos em comércio, para vender coisas que as pessoas não precisam. Então a gente está muito mal de doença de desnecessariamente conter aquilo que a gente não precisaria conter. E a gente mata uns aos outros sobre esse conter, porque à medida que a gente junta coisas que não precisava, pessoas que juntam coisas que não precisavam, a gente forma um exército de conversão, de precisar disso para viver. Essa conversão mata tanta gente morre. Morre da sabedoria, da falta da sabedoria, da falta do lazer, da falta da diversão e da falta de todas as coisas básicas que ele precisaria para sobreviver em equilíbrio nessa instalação, nessa residência, nessa casa. Isso é generosidade. Isso é um lado do português que trabalha a dimensão de contrair unidades formadas para imprimir essa, essa base de, de contar dados, de converter dados e de organizar dados numa linha de equilíbrio. Um equilíbrio que todos nós, a partir do desenvolvimento da educação, conseguimos nos conter e adquirir isso. Não é uma tarefa fácil. Nunca foi fácil você se instalar nessa casa. Nem para você e nem para os seus pais. Existe um trabalho que é realizado por você e por seus pais para que você encontre a base de realizar todas essas tarefas e se tornar independente para com elas, para que você não dependa dos seus pais para isso, ou dependa ao mínimo possível. Entenda? E aí não é fácil também para você informar outra pessoa aquilo que você precisa, você acredita. Só que com um trabalho gramatical, um trabalho de estruturar meios adequados de transcrever essa informação, isso tem se tornado cada vez mais facilitado, né? Então, o gênero textual é uma forma de organizar a interação dessa comunicação a partir da gramática, onde existem regras e essas regras sobre essas condutas nos ajudam a saber mais certo, com mais certeza, aquilo que a pessoa está contando. Porque nunca a gente consegue 100% de sabedoria sobre uma conta. Porque existem camadas e camadas de montagem. Então não é só porque uma frase é curta que ela não tem muito a dizer, né?
Às vezes a curta frase depende de um contexto, depende de uma lógica, depende de um local. Então, isso tudo é muito exigente e é muito trabalhoso. Quando você mora em algum local e você começa a edificar as suas relações básicas de buscar por independência, você vai associando tudo ao quadrado das suas generosidades. Então você vai colocando toda essa temperatura ambiente, todo esse clima em quadrados, em palavras, em frases, em, em contrações, né, de sensorial, de resposta sensorial. Então tudo que você tem para com o clima exterior vai sendo guardado. Por exemplo, o clima está chovendo, está fazendo calor. Isso tudo influencia de certa forma em o que você vai vestir, o que você vai investir para se contrair bem e desinformar nessa realidade e nessa cultura uma socialização de bem. Então existe toda essas vagas para os seres se realizarem diariamente. Porém, esse diariamente vai cansando, vai deprimindo, porque vai pressionando a mesma superfície, mesma relação, as mesmas pessoas, as mesmas áreas. E isso é uma doença que ainda não tem um tratamento sério. Muitas pessoas vão para hospedarias, que são como hospitais, só que são os hospitais preparados para receber esses doentes com essas pressões. E aí eles viajam, vão para essas hospedarias e passam tempo para aliviar essa pressão. Porque cansa demais. Chega a ser um acordar de choro, né? Choro e ranger de dente. E a gente sabe, a gente vê isso e a gente sente isso. Até pedir, pelo amor de Deus, médico, ou no médico, né? Ou vou no médico antes que seja tarde. E é isso, né? Existe essa relação. E tudo isso é bem sabido pelos registros, pelos trabalhos, de tentar tratar isso da melhor maneira possível, né? E desenvolvendo isso, nós temos a organização, os tipos, os gêneros textuais. E hoje a gente vai falar de um gênero textual que está dentro do tipo expositivo, que está dentro de uma outra casa. Essa casa se chama academia. A academia, ela é uma mansão enorme. A academia, a universidade, ela é uma mansão que representa o país, a cidade, né? Que representam as necessidades, de certa forma, específicas de um território. Ou seja, a gente estuda o território para poder cuidar do território. Então a gente sempre está perguntando por território com a linguagem que é territorial. Por exemplo, a gente pergunta para a natureza com testes científicos. E aí a gente desenvolve uma linguagem científica. E hoje, por coincidência, né, a gente vai falar do trabalho acadêmico.
esse trabalho acadêmico, né, é quando você é recebido nessa mansão e é dirigido a um quarto, por exemplo, a uma área específica. Então, nessa mansão, nessa universidade, existem vários quartos. E nesses quartos, né, espalhados por essa área, essas áreas, a gente tem as áreas de vários conhecimentos e você vai ficar em um quarto dessas áreas. Não que você não possa navegar pelos outros quartos, pelas outras áreas e fazer amizade, né? Sendo que todas estão para com esse territorial em comum, esse território em comum. Mas nessa direção você vai para uma área específica e nessa área você vai nascer de novo. Em que sentido? No sentido de viver esse percurso acadêmico aprendendo a área, né? E aí você vai passar nessa área, que é uma forma imaterial de conter esse diálogo, essa teoria, conhecer responsáveis ou pessoas que têm ciências de particípio dessas áreas, que já trabalharam com aquilo que você vai trabalhar dentro do território que você está. E aí o que que acontece? Você vai ter que frequentar essas áreas e ao frequentar dessas áreas vai fazer com que você precise trabalhar. Você trabalha, né? Existe esse trabalho. E esse trabalho ele é, vai sendo revelado, né? E o nome disso é trabalho acadêmico, né? Ficou tranquilo agora, né? O que é o trabalho acadêmico? É você aprendendo nessas áreas a utilizar essas áreas, né? Então, assim como você na sua casa, o seu trabalho era aprender a utilizar o banheiro para se tornar independente na utilização desse banheiro, agora o seu trabalho é utilizar essa área que você vai aprender e se tornar independente nessa área. Não que você vai saber tudo dessa área, mas a independência quer dizer que você sabe como pesquisar essa área, sabe como resolver os seus próprios problemas, porque em uma área, em um território, em uma comunicação, vários problemas podem surgir, né? Porque várias vírgulas, vários diálogos podem acontecer. É imprevisível em algumas partes e dentro dessas partes você precisa provar que consegue um nível de conter equilíbrio nessa imprevisibilidade e solucioná-la, né? Ou buscar soluções. E isso é o aprendizado. Mas para transformar isso em um nível de exigência social, né? Um nível de exigência, digamos, é, com essa apelação moral, ética, né? Porque é preciso no ambiente acadêmico você se importar com tudo isso, porque você nunca sabe como as pessoas vão interpretar as exigências. A gente nunca sabe como as pessoas estão, né? Mas recebemos elas, entregamos elas às áreas para que elas vivam, né? Então, por exemplo, muitas pessoas vão ter problemas em usar o vaso sanitário numa das áreas. Outras vão ter problema com a lavar a mão depois de utilizar o banheiro. Outras vão ter problema em utilizar a toalha de forma correta. A toalha de enxugar a mão. Isso em uma das áreas.
em outra área, né, que a pessoa vai estar estudando dentro desse percurso, dentro dessa casa, por exemplo, a cozinha, né? Uma vai ter problema em ligar o fogão, a outra vai ter problema em lavar a vasilha, e assim sucessivamente. E aí, o que que acontece? Ela vai ser pontuada, e dentro dessa pontuação ela vai ter a esperança de poder, é, a partir desses pontos, retomar o foco e encontrar uma forma, uma solução para, para esses problemas. Agora, no sentido acadêmico, isso tudo se transforma em dúvidas, em, em, em manuseio de, de ferramentas técnicas, né? Em cálculos de dados, em comunicação com outras pessoas e vice-versa, né? Mas e entendimento de certa forma do que emprega todo esse arco científico de utilizar uma ferramenta para uma atividade, por exemplo, né? Por exemplo, na construção civil, por que utiliza o andaime? Será que poderia ter outra forma mais inteligente, né? São dúvidas e são trabalhos, né? Para pessoas que vivem atualmente e que pensam na realidade o atual, né? Então ele vai pegar, vai estudar o que é e vai utilizar essa reforma atual para ver se existe uma tecnologia que ele saiba e que ele pode implantar nesse reino de edificações científicas para melhorar a vida de todos nós, né? Hoje em dia está famoso aquela arte da automação. Está famoso porque a gente está usando isso com mais qualidade, né? Com mais modulação, com mais controle. E isso tem se tornado interessante até mesmo para dizer que em alguns anos vão ter muitas diminuições do trabalho braçal das, das muitas pessoas fazendo muitas coisas como faziam antes. As pessoas elas vão ficar cada vez mais com trabalhos menos braçais, né? E até mesmo computacionais, por conta dessa modulação de dados técnicos, né? A matemática ela tem infiltrado e tem implantado é, nível de operação para aquilo que nós nivelávamos. E, e a gente achava impossível, mas tem se tornado muito possível, é mesmo para fazer cirurgias, né? Bom, então o que que a gente vai falar de forma breve sobre essa arte, né? A arte de pedir para um acadêmico, é, ou de ser um acadêmico e ter que realizar aquilo que a gente chama de trabalho acadêmico. Então, esse lado acadêmico de certa forma, você conseguir é, realizar o percurso com, é, com independência, né? Então, quando você consegue independência, você consegue provar ela com um trabalho, né? Você consegue ser admitido em um trabalho. Ótimo. E essa academia é porque você vai colecionando resoluções
que acontecem nessa área que você vai trabalhar, nessa área de trabalho. E se você consegue provar que você tem resoluções o suficiente, você consegue ser contratado. Ou seja, você passa por essa área, né? E você é admitido pelos professores que você tem nível para ser contratado. É isso que a gente faz na academia. A gente vai ganhando nível para ser contratado nessas salas dessas áreas, da área que a gente que a gente escolhe ou que de certa forma sobra pra gente, né? Dependendo do país que a gente mora ou das realidades das pessoas, muitas das vezes as pessoas elas escolhem ou é o que sobra, né? Bom, então vamos ler aqui, ó. É claro que tudo isso tem o seu nível moral e ético, né, para gerenciar tudo isso, né? E então o trabalho do professor tá nesse estilo aí, né? Gerenciar todo esse roteiro. Trabalhos acadêmicos são produções científicas escritas, realizadas por estudantes e instituições de ensino superior. Então, produções científicas. Olha essa palavra, produções científicas. Então, se a gente pega atualmente, a palavra ciência, ela remete hiperbolicamente, porque é isso que é muito estimulado. Hiperbolicamente, a palavra ciência tem o status de verdade, de uma verdade, né? É uma verdade mais verdade que há, né? Que existe até então. Então, essa é a bandeira da ciência, né? A ciência, ela meio que hipnotiza a gente com as hipérboles da relação dos trabalhos acadêmicos, dos artigos acadêmicos, entregando a partir de testes, né, multiplicados por operações que se dizem inteligentes, por terem áreas e níveis de orações, ou seja, a gente tem orações e reações às orações. E aí a gente tem a estatística contando com a multiplicidade dessas que a gente chama, né, por hipnotização hipérbolica, de uma verdade mais verdadeira que existe até então no momento, né? Então isso é o status científico, né? Isso é verdade? Não. Mas no plano que a gente tá, no plano da ciência, no plano da academia, isso é. Talvez na roça do seu Zé não seja. Talvez na casa da dona Maria não seja. Mas lá na academia, quando eles depõem-se com eles, é porque encaixa no plano deles, né? Não encaixa no plano da academia. E a academia ela é um governo de dialogar com o território, né? Se o governo estabelece que a academia é uma resolução de conversar com o território, é aceito. É aceito e é público. É publicado esse trabalho. E esse trabalho encaixa
nesse status de verdade mais verdadeira que existe até então, nessa produção de conhecimento, né? Produção de conhecimento. É. Cara, e aí o que que acontece? Esse trabalho vai a público, é claro que ele vai a público de forma modelada, e a modelação é o que a gente chama de artigo. O artigo ele modela a informação. Essa modelagem de informação, ela é muito bem vista pelos acadêmicos, principalmente os da área, os que frequentam a área, né? É como se você estivesse mostrando um milho super milhão, entende? É como se você fosse da área do milho e tivesse mostrando um milho super milhão, entregando um trabalho, ou um milho divertido, um milho colorido, entende? Então, existe esse olhar bem visto. Agora, para quem não conhece o milho, para quem não é da área do milho, não faz sentido algum ficar vendo se o milho é verde ou branco, se é um super milhão ou não é. Entende? Então, tá aí essa equação, né? Essa aquisição de elevar o artigo a uma função, né? Bom, e a produção científica ela tem essa rota, essa essa aquisição. Bom, mas assim como a gente tem uma planta de uma casa, presta bem atenção que aqui é onde todo mundo entende, né? E aí nessa planta residencial a gente tem quarto 1, copa. Quarto 2, banheiro. Área. Quarto 3, cozinha. Sala. Corredor. Assim como a gente tem essas divisões em uma casa, e cada qual a gente tem áreas em comum e áreas em comum e áreas específicas, né? Então nessas áreas em comuns, né, os acadêmicos eles de certa forma eles frequentam e precisam aprender, né, o lado comum de frequentar o banheiro, a copa, a sala, a cozinha e essa área aqui, ó, né? Então existe esse aprendizado, né? E tudo que não é comum fica pro quarto, que é específico. Então esse trabalho acadêmico, ele ele utiliza ele utiliza conhecimentos comuns e conhecimentos específicos para fazer com que algo novo seja revelado, né? Então, a revelação ela parte disso, né? A revelação nova. Como somos pessoas novas em sociedades novas, utilizando produtos novos, a gente tem muita chance de revelar coisas novas. A gente só não revela o que é novo quando a informação ela é ela é imortal, né? Ela sempre existiu e sempre existirá. Agora, quando a gente tem algo novo sendo trabalhado nessa ciência, nesse território, nessa transformação,
sendo empregado, por exemplo, uma semente transgênica, alguma coisa assim. Nem sei se é assim que fala. A gente começa a ter coisas novas. É, sementes modificadas em laboratórios, né? É, simulações de, de técnicas de operações e alguma coisa assim. Bom, então é basicamente assim, né? Então imagina só que isso aqui, ó, é a academia, né? E a academia ela funciona assim, só que ela tem, por exemplo, muitos quartos, muitas salas, né? Ela tem e isso é o trabalho do acadêmico, né? Tudo isso envolve no trabalho do acadêmico. É, eles são essenciais para a formação profissional, pois permitem aprofundar conhecimentos, disseminar descobertas. Aprofundar conhecimentos e disseminar descobertas. Então eu vou fazer uma pontuação aqui, ó. Disseminar descobertas, aprofundar conhecimentos, isso geralmente não acontece, né? Pode até acontecer esse aprofundamento, mas geralmente as pessoas, né? E isso aqui acontece, mas não de uma forma, digamos que uma forma, é, no esporte a gente tem a ética do esporte, né? Aquele nível de julgamento, né? Entre uma equipe e outra. Só que nessa relação da academia e da ciência, muita coisa que acontece na academia não tem, não tem, não é uma oportunidade, né? Não, não flui, sabe? Não tem pessoas que não tem juízes eficientes. Vamos fazer analogia aqui com o futebol. No futebol, você tem lá a competição, né? Você tem dois times, e aí você tem dois adversários, esse versus esse, né? E aí o que que acontece? Você tem juiz, você tem câmeras, né? Você tem é, um monte de coisa, né? A gente tem uma composição enorme aqui, ó, naquilo que a gente chama de campo de futebol, né? Para dizer quem foi o vitorioso, né? Agora na academia a gente não tem essa questão, né? É, geralmente geralmente esses campos, né? Juízes vitoriosos não tem muita, não é muito, não há muita verdade acontecendo ali. É como se as pessoas elas vivessem correndo, né? É como se uma pessoa, né, ela tivesse que fazer muitas coisas, e aí tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa faz é raso, sabe? É raso, né? É mais uma coisa de marcar presença, né? Porque a gente sabe que todo ser humano tem competência e capacidade para demonstrar valor por aquilo que está fazendo no momento. Só que as pessoas elas têm medo de demonstrar valor porque
sabe que aquilo tudo ali é bem raso, sabe? Ou considera tudo bem raso. E isso passa, né? O aluno processando aquilo, ele observa e vê essa rasa, esse lado raso, sabe? Né? Nada muito profundo, né? É, e aí a gente sabe que o investimento aqui no Brasil na educação, ela é muito baixa, a gente sabe que existe muita dificuldade e nós sofremos muito com isso, né? A nossa cultura, ela ela tá muito defasada por conta disso, por conta de pessoas com múltiplas é, com múltiplos trabalhos, né? Sem tempo para poder aprofundar, para dar atenção. E a coisa que mais muda o mundo é a atenção bem dada. Não adianta, a pessoa ela pode ser inteligente, mas se ela não sabe dar atenção para as coisas, cara, ah, não, ela não fecha a exigência, né? Ela não tira o 100, né? Ela não tira, ela não faz esse eixo aqui, ó. Ela não dá o equilíbrio que a gente quer, né? A atenção, ela é aquilo que muda, é aquilo que muda, né? Tudo, né? Muda as relações, né? Consegue melhorar as coisas que estão sendo degradadas, né? Principalmente as nossas relações diárias, né? Que são repetitivas, por exemplo, nossas áreas, né? Se a gente vai todo dia no banheiro, 2 vezes no ano, nesse banheiro aqui, ó, a gente vai utilizar ele, a gente vai trabalhar nesse banheiro aqui, ó, num ano, no mínimo é 365 mais 365. Aqui, ó, 6, 12, 13, vai 730 vezes uma pessoa vai visitar esse banheiro e vai trabalhar nesse banheiro. Pensa só. Agora, se a gente tem 3 pessoas nessa casa, você multiplica isso por 3. E aí 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Tem 2.190 vezes que esse banheiro é utilizado em um ano, no mínimo. Então, olha só o nível de utilidade que esse banheiro tem, né? Cara, esse banheiro, se as pessoas se encontram nessa casa, esse banheiro é um câncer. O banheiro é um câncer. Por que o banheiro é um câncer? Cara, você vai nele 2 vezes todo dia e você conversa com uma pessoa que vai nele também 2 vezes todo dia e passa horas ou minutos. Imagina quantas horas de trabalho esse banheiro tem. Você acha que ele não vai cansar? E aí, o que você faz por isso para ele não cansar, né? Muitas pessoas elas viajam para utilizar banheiros ou vão na casa dos parentes para utilizar banheiros diferentes, para voltar a ter amor e, e atenção para esse banheiro. Então, volte a ter amor e atenção para o banheiro. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem uma coisa que Newton nos ajudou a ver, né? É a segunda lei de Newton. A gente tem uma coisa que se chama ação e reação. Só que a gente geralmente tá muito na reação. E sobre a reação, a gente desenvolve uma ação. Primeiro a gente reage. Primeiro reagimos. E sobre o que reagimos, a gente faz uma ação. Então a gente nunca age primeiro e depois reage. É sempre assim. Primeiro a gente reage
e depois sobre o que a gente reagiu, a gente age. Então a gente sempre tem o antagonista e o agonista nessa escala de contração, ok? E aí o que que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que se a gente utiliza muito esse banheiro, muito essa área em comum, né? Se, a reação que a gente vai ter com ela, se a gente não cuidar disso, ela vai ser uma reação eletronegativa. E a gente vai sair do banheiro como? Negativado. E aí a gente não vai saber por quê. Que isso aqui dá câncer nas pessoas, né? É uma radiação ruim. Você ficar eletronegativo é ruim pra caramba, né? Quantas palavras ruins você não fala de potencial dessa pilha aqui, ó? Só sai palavra ruim. Só sai oração ruim. E oração ruim não cabe numa ciência, né? Num trabalho científico, de certa forma, né? A gente quer solução pro ruim, né? A ciência, o trabalho, a divulgação. O que a divulgação quer? Ela quer solução pro ruim. Então você nunca vai ver um trabalho científico falando que o banheiro tem carregado a utilização dessa área desse jeito tem carregado a pessoa eletronegativamente. Mas você vai ver assim, ó, a utilização incorreta de coisas gera isso. Por isso a utilização correta, né, tem visto que utilizar essas coisas corrige esse tipo de utilização. Tem visto que lavar uma vez por semana o banheiro tem diminuindo o risco dessa eletronegatividade das pessoas que utilizam em comum, né? Ou seja, a utilização correta de um equipamento, de uma receita, de uma conta tem eliminado os riscos de acidente, eliminado. Então é geralmente isso, né? Por exemplo, a ergonomia, sentar-se bem na cadeira, né? Já que muitas pessoas trabalham sentadas e ficam diretamente horas sentados. Se você sentar corretamente, fazer isso aqui, tem resultados positivos sobre a eletronegatividade de ficar muito tempo utilizando a cadeira. E aí sucessivamente, né? Isso vai se expondo. Isso é também trabalho científico, trabalho acadêmico, né? Os trabalhos acadêmicos podem ser individuais ou em grupo. Eles podem ter diferentes objetivos, como obter notas, publicar em periódicos ou fazer estudos pessoais. Isso aqui está falando que os trabalhos acadêmicos podem ter diversas escalas de publicação, né? Publicar em periódicos, estudos pessoais e até mesmo em grupos. Alguns exemplos de trabalhos acadêmicos são resumo, resenha crítica, fichamento, artigo científico, monografia, trabalho de conclusão de curso e memorial acadêmico. Só que como a gente está falando de trabalho acadêmico,
tudo isso aqui está dentro. Só que o trabalho acadêmico que a gente está falando é tudo isso aqui, só que com base, né, no assentamento do indivíduo, né, da pessoa que tá nessa academia, nessa área, né? Algumas dicas para escrever o trabalho acadêmico são planejar o trabalho, pesquisar em fontes confiáveis, definir a metodologia, seguir regras de escrita da língua, usar elementos visuais para simplificar ideias e revisar o trabalho. Sem dúvida, isso aqui é muito importante. Porém, esse lado de revisar o trabalho é complicado porque muitas pessoas, na hora de revisar, elas meio que entram em uma aspiral psicológica. Essa aspiral psicológica leva as pessoas a uma fractância de pensar que não tá bom, né? E aí o que acontece? Sempre quando ela revisa, ela meio que vê uma coisa que não tá bom, que não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom, né? E aí existe esse lado de corrigir, corrigir, corrigir infinitamente, né? Ficar aspirando correção aonde geralmente já tá em um nível bom para o plano do trabalho, né? Para rodar nesse plano de trabalho, tá? Então, uma coisa que acontece é que não tem perfeição, não é? Tem aquilo que você pontuou, né? Então esse ponto aqui, ó, tá bom. Se você quiser, se você começar a abrir esse ponto, às vezes você, né, na revisão você entra nessa espiral psicológica de achar que não tá bom, que o professor vai ver isso aqui, isso aqui, né? Ou que, sei lá, tem muitas coisas nesse peso aqui psicológico de quando você está fazendo alguma coisa que vai ser pontuada por outras pessoas. O que é importante? É importante revisar acreditando que tá bom. Porque se você acredita que tá bom, você meio que força, faz força para é, para acreditar nesse trabalho, né? Para acreditar no trabalho. E aí, o que você vai mudar, né? Se precisar, você vai revisar e vai mudar só coisas que realmente forem necessárias. Então aí você elimina é, toda tudo aquilo que poderia ser mostrado necessário dentro nessa psicologia, né? Nesse lado de pesos, né? Que, sei lá, você imagina, às vezes o que você imagina que a professora vai ver do seu trabalho não é o que ela vai ver, né? Por exemplo, às vezes você acha que a professora é muito exigente e queria um trabalho isso e assim, 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 assado, e não é bem assim, né? Ela queria ver, a professora quer ver o seu compromisso, quer ver se você tem uma certa independência para achar a solução para aquilo que para o tema que ela mostrar, né? Para o tema que ela te passar. E aí a gente tem aqui, ó, finalidades. As diversas finalidades do trabalho acadêmico pode se resumir em apresentar, demonstrar, difundir, recuperar ou contestar o conhecimento produzido, acumulado e transmitido. Ou seja, analisar a capacidade do indivíduo de é, de dele se importar com a área, né? Ele, qual é a afinidade que o indivíduo está é,
aderindo dessa área, né? O que que ele tá, aonde ele tá é, crescendo, né? O que que ele tá mais acumulando. E aí você vai conhecendo, você vai se mostrando, você vai se mostrando para o professor a partir desses acúmulos, né? Porque você, para o professor, é um personagem que está tentando se tornar familiar o bastante da área para conseguir independência a partir dessa área, né? Então é basicamente isso. Ao apresentar o resultado, o texto acadêmico atende à necessidade de publicidade relativa ao processo de conhecimento. Ele vai publicar algo relativo ao conhecimento. A pesquisa realizada, a ideia concebida ou a dedução feita parecem se não vierem a público. Então, se você não for a público nesse trabalho, nesse sentido, não é validado, né? Só para você, né? Existem diversos canais de publicidade adequada e tal. Aqui tá falando que tem muitas plataformas de publicação também desses trabalhos, que fazem com que as pessoas possam te reconhecer. Eu não vou ler isso tudo aqui, porque de certa forma a gente já falou é, aquilo que é imponente, né, da exigência de um trabalho, né? Só comentar que as pessoas, elas geralmente divulgam seus trabalhos em locais, né, onde em portais acadêmicos, onde esses portais eles servem de consulta para outras pessoas da mesma área ou que pesquisam coisas da área a qual você divulgou. Então existem essas plataformas, porém existe muita burocracia e muita hierarquização no sentido das performances das pessoas nesses campos, e tudo isso acaba sendo algo que é mais grosseiro, né? É mais uma pessoa grossa, ignorante, do que realmente algo que impede que as pessoas façam trabalhos de cópia e cola, né? Então essa entidade, pelo menos no país que eu moro, né, no Brasil, essa entidade burocrática, ela é mais uma pessoa grossa e ignorante do que uma pessoa que zela pelo conhecimento científico que foi produzido por uma pessoa mesmo, né? E não por uma ou não porque a pessoa pagou para que esse conhecimento, para que essa pesquisa fosse feita e ela ganhasse esses títulos, né? Então é mais ou menos isso, porque ah, de certa forma todas essas coisas são fáceis de provar. A comunicação direta, né? As pessoas elas não são inacessíveis, ainda mais quando você quer falar com ela de algo que ela trabalhou. As pessoas gostam de conversar diretamente, principalmente quando as pessoas querem conversar de algo que a gente fez, por exemplo, do nosso filho. Se a pessoa quer conversar sobre o nosso filho, a gente quer realmente mostrar que foi nós que fizemos, não é mesmo? Se a pessoa ela quer mostrar de algum conhecimento que ela pariu, que ela deu à luz, que ela trouxe modificação, que ela ajudou a superar um obstáculo, ela vai ter tranquilamente, ela vai mostrar, ela vai conseguir mostrar que foi ela, né, que fez esse conhecimento. Então, às vezes a burocracia, de novo, é uma pessoa, né, na sociedade que eu vi, é uma pessoa ignorante, grossa,
que mais impede as pessoas de modificarem o mundo, trazerem à luz ciência, mais coloca hierarquização nesses processos do que realmente se coloca à frente de uma verdade, da proteção desses reconhecimentos, de julgar se o trabalho é uma cópia de alguma coisa, se foi bem feito, se está bem citado ou não, está bem escrito ou não. Então é isso. No mais, esse foi um vídeo falando sobre esse gênero que é um tipo de texto expositivo, né? Por mais que seja da parte acadêmica, né? Nesse sentido, é um texto expositivo, né? É a forma de transcrever a informação pelo criador. A gente não chegou a falar no vídeo sobre, de certa forma, a forma correta, porque não entramos, né? Porque existe vários modelos de trabalhos que podem ser pedidos, mas cada um deles tem uma forma de ser transcrito gramaticalmente, né? E é isso que é importante dizer. Tá? No mais, a gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!